ainda não está me acompanhando, eu sou Fernanda Bentegani, psicóloga e coordenadora do Instituto IPC. E hoje é o nosso último vídeo da nossa semana de ansiedade. Então, hoje, nesta última aula sobre ansiedade, eu vou falar com você sobre a ansiedade na visão da medicina chinesa e como podemos reduzir a ansiedade através do paradigma da medicina chinesa. De acordo com a medicina chinesa, a ansiedade ela é classificada como um sentimento, uma mistura de emoções, por exemplo, medo, raiva, tristeza e até mesmo alegria. É muito difícil definir uma emoção básica para a ansiedade. Então, dentro da medicina chinesa, temos que ter em mente toda a fisiologia energética da medicina chinesa, porque do mesmo jeito que a doença física ela tem uma explicação fisiopatológica, a doença energética e psíquica também tem. Então é o seguinte, a ansiedade ela irá se tratar de uma psicopatologia, ou seja, ela apresenta sintomas mentais como o pensamento acelerado e sintomas físicos como taquicardia, palpitações, sudorese excessiva, né? A pessoa sente muito suor ali nas extremidades das mãos e pés, hábitos de roer unhas, entre outros. A ansiedade ela é uma psicopatologia causada pelo excesso da atividade cognitiva. Então, é como eu já te disse em outro momento, a pessoa ansiosa, ela pensa muito rápido, a sua cabeça está lá no futuro enquanto o seu corpo está aqui no presente. Por isso, ela gasta um excesso de energia mental para reduzir o pensamento, e aí eu tenho um excesso de quantidade de pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, um pensamento tentando tomar conta do outro, e aí não vai existir uma lógica entre eles. E essa interação de mensagem reduz o raciocínio da pessoa. Então, quando você tiver um excesso de pensamentos, esses pensamentos eles vão trabalhar de uma maneira muito rápida, então, apesar de você não perceber, a sua ansiedade ela estará ali se manifestando nos sintomas. A ansiedade ela é uma emoção construída, que de alguma forma, em algum momento de nossas vidas, todos nós sentimos, só que existem pessoas que sentem mais e outras menos. Então, a pessoa ela vai construir a sua ansiedade através de uma necessidade. E que necessidade que é essa? A necessidade que ela tem de sentir prazer. A pessoa precisa sentir prazer. Então, temos aí dois lados de uma pessoa. O lado positivo, equilibrado, que é a motivação, e o lado negativo, que é a necessidade dela sentir prazer. Dentro desse contexto, a pessoa que troca a motivação pelo prazer, ela quer algo simples e rápido para a sua vida. E esse ato também vai fazer ela ficar ali ligada a 1000 por hora. Então, a pessoa ela vai ter necessidade de prazer, sentir prazer. E essa necessidade de prazer, ela vai liberar dopamina e adrenalina. E nesse caso, o que é preciso fazer? Equilibrar essa pessoa, trazendo para ela o lado da motivação. A motivação, gente, ela é muito mais concreta que o sentimento de prazer, porque a motivação ela tem uma continuidade, um fluxo, né, que vai fazer a pessoa seguir em frente, um propósito a longo prazo. Então, essa motivação ela vai atuar substituindo o prazer que é algo momentâneo que dura muito pouco. A pessoa ansiosa é viciada em adrenalina, então ela não para. Por exemplo, aquela pessoa que é viciada em trabalho. Então, podemos dizer que a ansiedade ela começa pela necessidade da pessoa sentir prazer e faz com que a pessoa em busca desse prazer se manifeste ansiosa, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e com isso, consequentemente, ela acaba aí adoecendo. E aí que a medicina chinesa pode ser uma alternativa muito útil para trabalhar a ansiedade dessa pessoa. Vamos entender isso melhor agora? De acordo com a medicina chinesa, a ansiedade ela tem origem em duas principais causas. Ou se trata de uma deficiência ou se trata de um excesso. Então, em primeiro lugar, é fundamental que o profissional faça aí uma distinção da ansiedade do seu cliente, se ela se trata de uma deficiência ou de um excesso. Geralmente, os sintomas são muito semelhantes. Palpitação, como eu já falei, taquicardia, insônia, o pensamento acelerado. Esses são sintomas comuns da ansiedade que, a partir daí, os tratamentos dentro da acupuntura devem ser estabelecidos. Então, existem aí diversos tipos de tratamentos de ansiedade na medicina chinesa. E eu vou falar sobre cada um deles para você nesse vídeo. Mas antes é preciso que o profissional entenda que tanto nos casos de ansiedade como em qualquer outra patologia, é fundamental que ele busque uma melhor combinação dos pontos, ou seja, uma
combinação inteligente que dê eficácia no tratamento, fornecendo aí um protocolo inteligente. Agora, vamos falar um pouco desses tipos de ansiedade para a medicina chinesa e para cada um deles eu vou dar algumas dicas dos pontos que podem ser trabalhados, ok? O primeiro tipo de ansiedade é quando o Qi do coração ele foi afetado. E o que é Qi, então? A energia do coração e da vesícula biliar que foram afetados. Essa é a primeira classificação, o primeiro tipo de ansiedade que eu estou falando. E quando isso ocorre? Quando uma pessoa sofre de um medo profundo, um trauma, ou seja, sofreu algo que a deixou apavorada e que através desse choque psíquico ela começa a se manter em um estado de alerta constante, de maneira que a ansiedade vai se tornar algo crônico na vida dela. Ou seja, é aquela pessoa típica que não relaxa, que vai estar sempre em um estado de tensão constante. E quais os sintomas desse tipo de ansiedade? A pessoa, nesse caso, ela vai ter palpitações, sobressaltos, ela se assusta com qualquer coisa, é uma pessoa extremamente agitada que não consegue relaxar, que vai ter dificuldades para pegar no sono, podendo também acordar várias vezes durante a noite. Esse é o tipo de ansiedade que a acupuntura trata quando o Qi do coração ele é alterado. E quais são os pontos de tratamento nesse caso? Os principais pontos a serem trabalhados são o VC17, que está aí no meio do tórax, mais ou menos aqui assim, o CS6, que fica no meio do pulso, e o C5. Segundo tipo de ansiedade, qual é? Nesse segundo tipo de ansiedade é quando há uma insuficiência de sangue no coração. Isso ocorre muito com pessoas que tiveram doenças prolongadas, onde o sistema imunológico ficou debilitado ou por uma excessiva preocupação com algo ou um excessivo esforço mental ou intelectual. Por exemplo, pessoas que estão realizando um TCC, teses, entrega de uma palestra importante, vestibular, que elas irão, nesse caso, sofrer de uma influência de sangue no coração. Atenção! Todas essas terminologias chinesas são bem diferentes da medicina ocidental. O importante nisso é que você entenda aqui que se você tiver uma deficiência ou excesso, você poderá sofrer com sintomas de ansiedade, entende? Nesse segundo caso, a pessoa vai apresentar os seguintes sintomas: palpitação, taquicardia, mas também vai ter o cansaço. Então, enquanto que no primeiro tipo ela vai sofrer com um estado de alerta, um sobressalto, nesse segundo caso que eu estou falando, ela vai sofrer de um cansaço, uma fadiga, que é aquela pessoa que dorme e acorda com aquela sensação de que não dormiu nada, que não descansou, não repôs a sua energia. Ela é uma pessoa fadigada. E quais os pontos de tratamento nesse segundo caso de ansiedade, que é o tipo de ansiedade causada por uma insuficiência de sangue no coração? Nesse caso, um ponto que eu gosto muito de trabalhar, entre outros, é o R36, que é um ponto muito importante para equilibrar e dar energia para todos os meridianos, e o ponto C7. O ponto C7 é um ponto muito bom para o cansaço, para a fadiga, para a pessoa despertar. Então, por exemplo, tem uma prova, uma apresentação a fazer, estimule o ponto C7, vai apertando ele para ir acalmando e não deixar que a ansiedade te atrapalhe. O terceiro tipo de ansiedade para a medicina chinesa é a deficiência de yin ou excesso de fogo. Mas qual que é a causa disso? Também é causada por uma doença prolongada e um excesso de relações sexuais, um excesso de ejaculação. Então, aqui a pessoa ela vai ter ansiedade, vai ter taquicardia, só que nesse caso ela também vai apresentar sintoma de calor. A pessoa tem sudorese excessiva, mãos e pés, então se você pegar, você vai sentir eles suados, ou seja, tem um excesso de calor aí. E quais os pontos a serem trabalhados nesse terceiro tipo de ansiedade? Os principais pontos dos meridianos a serem trabalhados são o C7, que acalma, o CS3 e o ponto C6. Quando a gente massageia ou aplica acupuntura nesses pontos, a pessoa ansiosa ela se acalma. O quarto tipo de ansiedade para a medicina chinesa, qual é? O quarto tipo de ansiedade para a medicina chinesa seriam sintomas de insuficiência de yang no coração.
Isso acontece com pessoas que tiveram passado por uma longa e grave enfermidade e fez com que esse Qi, essa energia yang do coração, não conseguisse mais suportar as veias e o coração, fazendo com que a pessoa sofra de palpitação e todos os sintomas de ansiedade. E essa pessoa que sofre do quarto tipo de ansiedade, ela tem um perfil de um corpo frio, principalmente nas extremidades. Então, essa pessoa tem um corpo frio, né? E vai encontrar ali uma face pálida, a língua pálida e os músculos trêmulos. O objetivo nesse caso é tratar o yang do coração e para isso quais os pontos úteis a serem trabalhados? É o B15, o VC4, que é um ponto muito indicado para enfermidades em que a pessoa se encontra com imunidade baixa, o VC17, que pode ser tratado com moxa ou acupuntura, o ponto VG4 e o ponto CS6 ou pericárdio 6. Então, esse é o tratamento indicado nesse caso. Mas além desses pontos, o que eu estou apresentando, o acupunturista ele pode aí acrescentar outros pontos de acordo com a necessidade do cliente. O protocolo é ele quem faz. O quinto tipo de ansiedade pode vir de uma água acumulada, o que a gente poderia entender como uma retenção de líquidos. Nesse caso, os meridianos do rim e do baço eles irão estar afetados, porque o rim ele é responsável pelos líquidos, o rim é o órgão da água, e o baço é aquele responsável pelo transporte, pela circulação dessa água e umidade. Esses são 2 meridianos sendo afetados, e você vai ter uma debilidade ou deficiência do yang do baço e do rim. Isso faz com que a água se acumule e se torne um fator patogênico, e o resultado disso é a ansiedade com aquela pressão no peito, e ela também vai ter frio no corpo, principalmente nas extremidades, e também pode ter sintomas de enjoo e até vômitos. E como seria o tratamento nesse caso? A melhor coisa para fazer nesse caso é esquentar o yang do baço e do rim para transformar a água, e você pode estar aí utilizando a moxa. Pontos indicados no tratamento. Pontos da bexiga, como o B20, B22, B23, o VC9, o VC4, o meridiano do baço pâncreas, né? Pontos como o BP6, o BP9, o E40, o VG14 e o C7. Esses seriam pontos de tratamento para ansiedade que vem da água acumulada. O sexto tipo de ansiedade é quando o calor da fleuma perturba o coração. Então, esses são os casos em que as pessoas gostam de comer uma comida gordurosa, uma comida mais picante, comidas fortes. E devido a esse hábito alimentar, vai gerar aí um calor interno. E esse calor interno, ele sobe afetando a mente e o coração. E vai provocar a palpitação e a ansiedade. A pessoa vai ter aquela sensação que os alimentos eles não estão sendo digeridos. Aquele nó no estômago, aquele peso no estômago. E pode sofrer aí uma anorexia, pois o alimento ele não vai estar sendo ingerido, né, por conta desses problemas. Pode haver aquela regurgitação ácida, constipação, e a pessoa também vai sentir muita sede. E esses são os principais sintomas para esse tipo. E qual é o tratamento nesse caso? O tratamento nesse caso é eliminar esse calor, diminuir a fleuma e regular o estômago e acalmar a mente. Pontos a serem tratados: o VC12, o E25, o E46, o E40 e o CS6. O último tipo de ansiedade vai se tratar de uma obstrução em êxtase do sangue. Nesse caso, as principais causas são doenças prolongadas, principalmente doenças reumáticas. E isso faz com que surja uma fraqueza do yang do coração. É como se não desse força para que o sangue circule de uma forma natural no organismo. Então, os vasos sanguíneos eles vão estagnar e isso vai fazer com que a mente e o coração não tenham sustento. Ou seja, é como se a mente não estivesse bem alimentada. O sangue ele não está gerando energia suficiente para a mente e para o coração. E isso vai gerar palpitação, o coração vai sobrecarregar e com isso também surge a intranquilidade. Então, os principais sintomas desses casos são ansiedade, pressão no peito, taquicardia, mal-estar, lábios e unhas verdes, né, ou violáceas na visão da medicina chinesa, entre outros. Nesse caso, então, temos que animar a circulação do sangue para que ele circule e canalize os vasos sanguíneos para acalmar a palpitação.
pontos de tratamento B14, B15, B17, C7, CS6, C3 e BP10. Bom, eu acabei de apresentar a você como a medicina chinesa pode te ajudar no controle da ansiedade. Quando eu vou tratar a ansiedade do meu cliente, então eu costumo associar a psicoterapia a algumas terapias alternativas. Então, o que eu faço, que hoje é o meu diferencial, é um trabalho multidisciplinar que envolve um tratamento de corpo, mente e espírito. E com isso eu consigo obter resultados maravilhosos em todos os casos de ansiedade que eu tenho tratado. Com esse vídeo de hoje eu encerro a nossa semana de ansiedade com muito carinho. Espero que até aqui você tenha conseguido aprender um pouco sobre ansiedade, formas de tratamento e até algumas práticas que você pode começar a partir de já a utilizar para reduzir o seu estado ansioso. Gostou desse vídeo? Então dá uma curtida aí, ou se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilha ele e me ajuda a levar os meus conhecimentos a mais pessoas e beneficiar cada vez mais pessoas com a minha técnica. Foi muito importante estar aqui com você nesses vídeos essa semana. Se tiver alguma dúvida, envie uma mensagem aí no meu WhatsApp que está aí na tela, que eu ficarei muito feliz em poder ajudar você. Um grande abraço e nos vemos em outra oportunidade. Até lá!